Bom, então você clicou nesse vídeo aqui, onde eu onde eu prometo para te explicar o porquê que eu parei de ensinar as tabelas de campo harmônico. E eu vou explicar por que eu parei de ensinar as tabelas de campo harmônico. Mas o que eu vou te explicar aqui é baseado para quem toca violão e guitarra. E talvez quem toca instrumentos simétricos também pode se beneficiar disso que eu vou falar aqui. Como, por exemplo, quem toca cavaquinho, que são instrumentos que são iguais. Então, para quem toca teclado, quem toca, sei lá, que outro instrumento? Só vê o teclado na cabeça. Bateria, sei lá. Então, se você toca teclado, o que eu vou te falar aqui vai ser diferente, não vai te servir. Mas se você toca violão, guitarra, que é o que eu ensino, e se você toca algum instrumento simétrico, já vê qual que é a lógica que eu estou usando para isso. Bom, se você não me conhece, me chama de Valdo. E se você me conhece, eu também me chamo de Valdo. E se você gostar disso que eu vou te falar, você deixa seu like, seu comentário, deixa sua inscrição no canal, deixa sua matrícula no canal. E vamos lá falar do assunto que eu vou falar neste momento. Por que eu parei de ensinar tabelas de campo harmônico? Então, primeiramente, eu não parei de ensinar campo harmônico. Eu parei de ensinar para essa tabela aqui. Calendário? Não parece. Não parece mais que uma tabela aqui. Então, para ninguém saber quando que eu tô gravando o vídeo, né? Então, a tabela de campo harmônico é uma tabela tipo um calendário, né? Que aqui vai ter Dó, Ré menor, menor, Fá, Sol, né? Embaixo Dó sustenido, Ré sustenido, né? E na tabela de campo harmônico você tem um monte de quadrados, basicamente um monte de quadrados. Aí lá em cima você tem os graus, primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, né? E você tem embaixo o nome de cada acorde, de acordo com o campo harmônico. Então, Dó, você tem os acordes que representam Dó. Ré menor, você tem o Dó sustenido, os acordes que estão no campo de Dó sustenido. Ré, os acordes que estão no campo de Ré. E aí, qual que é a lógica disso? Por que não ensinar campo harmônico dessa forma? Então, eu não ensino campo harmônico através de tabelas. Eu ensino campo harmônico... As tabelas servem para você entender visualmente como a música funciona. Mas a minha ideia não é te mostrar a tabela de forma que você, na hora de tocar a música, você tem que ficar tentando lembrar da tabela. Na tabela, o que está na tabela, o que está na tabela. Aí você, peça de novo. Aí você fica tentando, vai tocar a música, aí você começa a ficar com a tabela aqui na sua cabeça. Tentando pensar, o que está na tabela, o que está na tabela, o que está na tabela. Ré, Mi menor. Então, que basicamente é isso que acontece. E, obviamente, que é possível aprender dessa forma. Eu, inclusive, aprendi assim, decorando tabela. Decorando tabela, decorando tabela. Já mandei muita gente decorar tabela, gente que toca violão. Até que um dia eu percebi que eu não tinha decorado a tabela dessa forma. Então um dia eu percebi que eu não tinha decorado as tabelas da maneira que eu achava que tinha decorado. Que foi um dia que eu estava tocando no teclado na igreja lá, e eu não estava lembrando qual que eram os acordes, qual que era o campo harmônico, qual que eram os acordes da música, e eu não conseguia... Puxava, eu ficava tentando lembrar da tabela. Tabela. O que está na tabela? A música está em Dó sustenido? Qual é o Dó sustenido? Mas o que é Dó sustenido? O que é? Onde que vai? Onde que vai o Dó sustenido? E eu não lembrava. E aí eu fiz um movimento que me fez lembrar. Porque eu estava tocando teclado. Eu não sou muito bom de tocar teclado. Eu gosto mesmo de tocar guitarra, tocar violão. E eu não estava lembrando, mas eu sabia que na guitarra eu conseguiria tocar. Aí eu fiz esse movimento aqui. Aí se fosse na guitarra eu faria assim, faria assim. Ah, sim, é só sustenido e depois Fá sustenido. Aí depois, quando eu ficava em dúvida sobre qual era o acorde, eu ia no meu braço e fazia o movimento aqui. Aí o que eu percebi? Aí eu nem foi eu que percebi, né? Foi minha auxiliar aqui. Minha ajudante que perguntou: por que você está tocando teclado com a mão na... Por que parece um louco? Por que você toca teclado mexendo no braço como se fosse guitarra? Você nem sabia, na verdade, no começo. Eu não sei. Depois que... Loucão das ideias, né? O que aconteceu? Aí eu percebi um negócio, que eu não tinha decorado as tabelas de campo harmônico. Eu tinha decorado o que eu fazia no braço do instrumento. Então, quando eu ia tocar uma música, aí depois eu percebi isso. Que se você mandasse eu pensar numa tabela de campo harmônico, eu não pensava, eu não lembrava da tabela de campo harmônico para depois aplicar no instrumento. Era ao contrário. Eu falava a tabela de qualquer campo harmônico para você, eu falo qualquer campo harmônico para você, mas não porque eu penso na tabela. Eu falo porque eu penso... Eu falo porque na hora de falar eu penso na forma que eu faria
se eu tivesse com o instrumento. Então, se eu apertar o campo harmônico de Dó sustenido, se eu pensar em tabela aqui, eu não vou lembrar. Não lembro do que está na tabela. Mas aí, se eu puxar na memória o que eu faço no instrumento, eu vou saber que é Dó sustenido, Ré sustenido menor, Fá menor, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido menor e Dó meio diminuto. Fiz isso pensando, tô pensando, olhando pra cima é pra pensar, né? Pra baixo é ouvir, pra baixo você sentir. Mas eu tô olhando pra cima pensando no braço do instrumento. Então é assim que eu falo na tabela. Então ao invés de eu pensar na tabela pra depois no instrumento, eu pensava no instrumento pra depois pensar quais eram os acordes que estavam na tabela. Então, campo de Dó sustenido. Eu sei que é assim. É sustenido menor, Fá menor, Lá sustenido, Sol, Lá sustenido menor e Dó meio diminuto. E retorno para o Dó sustenido. E isso que eu estou fazendo aqui tem um formato. Aí vem a grande sacada a grande sacada. Aí vem um grande lance aqui. Que você precisa entender que se você toca um instrumento simétrico, você precisa entender o campo harmônico através de formatos, não através de tabelas. Se você toca teclado, se você toca teclado, isso que eu estou te falando é um pouco mais complexo, porque o teclado ele vai mudar as formas de você fazer os acordes. Sanfona. Lembrei de mais um instrumento. Então, se você toca algum instrumento desse tipo, as formas vão mudar. Então, nesse caso, a melhor forma de você aprender o campo harmônico é estudando através dos graus. Claro. Primeiro grau, segundo menor, terceiro menor, quarto. E aprender pelos graus ainda é mais fácil do que você aprender através dos acordes. Ao invés de decorar a tabela, você decora os graus, faz uma matemática doida lá, você consegue ficar mais fácil. Mas agora, vamos lá. Vou te dar só um exemplo aqui. Pensar no campo harmônico de Dó. Pensar no primeiro, quarto e quinto grau, que são os acordes maiores. Então eu tenho campo de Dó, Dó, Fá, Sol. Dó sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. Ré, Ré, Sol e Lá. Qual que é a lógica que eu estou usando aqui? Eu não estou pensando qual que é o campo harmônico, então não estou pensando no nome dos acordes para aplicar. Eu estou simplesmente Dó, Fá e Sol. Perceba que eu fiz esse formato. Eu faço Dó sustenido. Mesmo formato eu usei do campo de Dó, só que Newton pra frente. O de Ré. Fiz o mesmo formato, de Ré sustenido. Não estou pensando aqui o nome dos acordes. Fá. Fá, Si bemol e Dó. Voltei pro Fá. Eu estou pensando no formato que tem, que se você pegar, eu posso vir até aqui e fazer todos os campos harmônicos. Até hoje eu não sei se é campo harmônico, campos harmônicos ou campo harmônicos. Mas você pode vir aqui fazendo todos os campos harmônicos e saber que todos eles vão ter exatamente o mesmo formato. E é essa maneira que você precisa aprender. Você precisa entender a aprender no seu instrumento violão ou guitarra, a entender o campo harmônico através dos formatos, ao invés de você ficar perdendo seu tempo tentando decorar um acorde. Isso que é até interessante, que o dia que eu estava ensinando para um aluno, ele falou que sempre tentava decorar o campo harmônico e não conseguia. Aí ele tentava na hora de tocar e esquecia. Aí em 5 minutos eu mostrei para ele mais ou menos como que era isso aqui que eu te falei, os acordes maiores. Aí comecei a perguntar os campos harmônicos e ele falou quase todos. Quase que imediatamente. Por quê? Porque eu mostrei o formato. Aí ele, a partir de olhar o formato, ele falava o nome dos acordes, ao invés de pensar nos acordes e aplicar o que está nos formatos. E é isso que eu ensino no meu curso chamado Descifre no Cifra. Se você não estuda comigo, se você quer conhecer o meu curso, quer aprender a pegar música de ouvido, aprender campo harmônico através da técnica dos formatos, tem um link aí embaixo. Você vai clicar nesse link, vai entrar na página. E lá dentro da página, gratuitamente, você vai ter acesso a uma aula onde eu te explico como decorar o campo harmônico inteiro. Não te explico como, né? Eu te mostro lá na prática, eu vou desenhar os formatos na lousa. Vou desenhar não, já desenhei, tá lá gravado. E você vai entender como que você faz para aprender a técnica dos formatos, como você decora o campo harmônico. E depois que você decora o campo harmônico não é o fim, né? O campo harmônico é o começo da sua jornada para pegar música de ouvido. Então depois que você decora o campo harmônico, eu te falar também o que você tem que fazer. Quais são as técnicas, quais são as formas que eu utilizo para ensinar a pegar música de ouvido. Através da técnica dos formatos, a técnica chamada TOC. Bom, é isso que eu tinha para falar para você aqui nesse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou disso que eu te falei, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a cidade de onde você está falando. Não, né? Manda um alô pro seu pai e sua mãe. Se inscreva no canal se você gosta dos vídeos que eu coloco aqui. Todo mês eu coloco meio vídeo. Então é isso.
E eu te espero do outro lado. Clica lá e assiste a aula gratuitamente. Você vai entrar, vai assistir a aula e vai entender como que você aplica isso que eu tô te falando. E é só você clicar lá e assistir. Assiste com papel e caneta na mão que você vai gostar. Instrumento, né? Instrumento na mão. Você não vai assistir com a tabela na mão. Não. A tabela só pra poder jogar fora. Mas é isso aí, te vejo lá.